Que Deus abençoe a todos. God bless you. É um prazer estarmos juntos. It's a pleasure to be here. Como prometido, aqui estamos. Promise, here we are. O pastor Ben está aqui. Pastor Ben is here too. Convide alguém, compartilhe com alguém, chame a sua família. With somebody. Call your Ele vai family. fazer uma oração Also, e com certeza o Espírito Santo colocou nele uma palavra para o Brasil. in his heart to Nice to meet you, Pastor Ben. Thank you. So nice to be with you again. É muito bom estar contigo novamente. Amém. Amen. Fica mais perto aqui, Sérgio. O pessoal vai ser mais alto. De lado aqui. Pastor Ben, Brasil quer te ouvir. Pastor Benny wants, Brazil wants to hear you. Well, I'm very, very glad, first of all, to be with Pastor Duque Bom, primeiro, eu estou muito And his- contente de estar com o apóstolo Duque and his wonderful wife. e sua esposa maravilhosa. And yes, I do want to talk to the sweet people of God in Brazil. E sim, eu gostaria muito de falar com o povo maravilhoso do Brasil. Amém. First of all, Em primeiro lugar, Jesus is coming, Jesus está voltando. Amém. and he's coming much faster than we realize. E ele está vindo muito mais rápido do que a gente imagina. Uau. And the reason I say that, A razão por que eu digo isso, if you look at Matthew chapter 10, se você olhar, por exemplo, para Mateus capítulo 10, verse 23, versículo 23, the Lord made an amazing statement. o Senhor fez ali uma declaração In impressionante. fact, I don't know whether you can read it for us in Portuguese, Na verdade, Bíblia, se você Bible. puder ler Yeah. em português, because what the Lord said porque o que o Senhor disse in Matthew 10:23, he em said, Mateus 10, 23, when they persecute you in one city, go to another. ele diz, quando vocês forem perseguidos numa cidade, vá para outra. And he had sent his apostles to preach the gospel to Israel. Ele havia mandado os seus apóstolos para pregar em And then Israel. he made a very amazing statement. Aí ele fez uma declaração assim bem impressionante. He said, before you're done, I'll be back. Ele disse, antes de vocês terminarem, eu voltarei. Uau. Now that's 2,000 years ago. Isto é, já foi há 2000 anos atrás essa declaração. I want to explain that to you and how it affects us today. Eu gostaria de explicar para vocês como isso afeta a nós em nossos So dias hoje. you want to read it in Portuguese? Mateus 23. Verse 10. 10. That's Matthew 10:23. Ok. 10, 23, né? Quando, pois, os perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Can you interpret that for me in English? Yes, Okay. I can put it in English. The good? Mas? I just want to make sure you read the right verse. That's all. Eu só quero ter certeza que você leu o verso correto. Yes, it is. Okay, It is. now. That's the one you said. Now, what the Lord said there, he said, before you're done preaching, I'll be back. O que o Senhor então diz nesta passagem é que antes de vocês terminarem de fazer isso, eu voltarei. Why is that an amazing statement? Because Israel is a very, very small country. Porque este é uma declaração impressionante, porque Israel é um país muito pequeno. At that time, less than 1 million people lived in the land, Naquela época, menos de 1 milhão de pessoas moravam lá na terra de Israel, just over 300 miles from north to south, menos de 300 quilômetros do norte ao sul 40 miles from east to west. e 40 milhas de leste a oeste. It wouldn't have taken much time to get the gospel to that country. Small Isto country. é, não levaria muito tempo para levar o evangelho àquele país. É um país pequeno. And they began preaching even after the day of Pentecost too. E eles começaram então a pregar, até mesmo depois do dia de Pentecostes. Then in 70 AD, everything stopped. E ainda depois, no ano 70, tudo terminou. Because in 70 AD, the Romans destroyed Jerusalem. Porque no ano 70, os romanos vieram e destruíram a Jerusalém. And the church was dispersed. E a igreja foi dispersa. And the Jewish people also were dispersed. E os judeus também foram dispersos. And later, Depois, the country completely was emptied of its citizens. o país inteiro, ele foi todas as pessoas saíram, tiveram que sair do país. Diáspora. Yeah, exactly. And for 2,000 years, E aí então, durante 2000 anos, the Jewish people did not have their land. o povo judeu não teve a terra deles para So eles. basically, that prophecy Basicamente, esta profecia went on pause
É como que parou, It's teve uma like, it's pausa. like the clock stopped. É como que o relógio tenha Yeah. parado. So they were preaching, Eles estavam pregando, now it stopped. de repente parou tudo. And for 2,000 years, silence. E aí, então, durante 2000 anos, houve um silêncio. Now, Agora, in 1948, em 1948, Israel was restored. Israel como nação foi restaurada. But the Jewish people were not ready to hear the gospel. Mas os judeus não estavam preparados para ouvirem o evangelho. Why? Por quê? Because of the Crusaders, Por causa dos cruzados, né? the Holocaust, O holocausto. and Christianity to them E o cristianismo para ele, os judeus, was the enemy. era um inimigo. Sim. Holandeses, And Brasil. Dutch, yeah, yes, em Brasil. and in Brazil. So, and when you in 1948 Em 1948, and for many years after, e por muitos anos depois, the name Jesus o nome Jesus, in their mind na mente dos judeus, was identified foi identificado with the enemies com os inimigos who killed them. que os mataram. Many Jews were killed, Muitos e muitos judeus foram mortos, being blamed for killing Jesus. acusados de terem matado a Jesus. In Russia, in Eastern Europe, they were called Christ killers. Na Rússia, no leste europeu, eles foram chamados de assassinos de Jesus. And then we know during the Crusaders, E aí então nós também sabemos que durante the as Crusaders came cruzadas, and slaughtered many of them in the name of Jesus. I mean. as cruzadas vieram e mataram muitos judeus, até mesmo em nome de Jesus. Hitler. And same with Hitler, O exactly. mesmo aconteceu com So, Hitler. so the Jews were not ready to hear Então, the os gospel. judeus não estavam preparados para ouvirem o evangelho But ainda. 5 years ago, Mas 5 anos atrás, just 5 years ago, 5 anos atrás, somente isso, it started again. começou tudo de novo. For the first time now, E aí, pela primeira vez, in 2,000 years, em 2000 anos, Jews are preaching the gospel to Jews. judeus estão pregando o evangelho para os próprios judeus. When Israel was restored, Quando Israel foi restaurada, you know how many born-again Christians were in Israel? você sabe quantos nascidos de novo In haviam 1948, em Israel em the whole 1948? country. Em todo o país. In 1948, Em 1948, 30, só 30 pessoas. 30, 30. 30 people, that's it. 30 pessoas, só isso. Today, Hoje em dia, over 50,000 mais de 15 mil believers, crentes, Jewish believers, judeus messiânicos. Messiânicos. Judeus crentes. Messianic Jews, Judeus messiânicos. Joseph. over 50,000 Desculpa, mais de 50 mil today. hoje em dia. And they think that number may even be small. E eles acham que esses números ainda são pequenos. And what is going on now, O que está acontecendo então hoje em dia, because of the internet, por causa da internet, more Israelis mais israelitas watch YouTube assistem no YouTube than Americans. do que americanos. Uau. More people in Israel Mais pessoas em Israel watch social media assistem mídia social than in the US. do que aqui nos Estados Unidos. Uau. And through social media today, E através da mídia social hoje em dia, Israelis are preaching to Israelis. israelitas estão pregando para israelitas. And other Israelis are preaching on the street. E outros israelitas até mesmo estão indo para as ruas pregar. I would like you all Eu gostaria que todos vocês to go on YouTube fossem para o YouTube and put a ministry called One for Israel. e escrevessem lá, existe um ministério chamado One for Israel. You'll see it with your own eyes. Você pode ver com os teus próprios olhos. You will see Vocês vão hundreds ver of people in churches today in Israel. Centenas de pessoas hoje em dia em Israel, em igrejas. Now these are not Americans. Eu estou falando, esses não são They're not americanos. Europeans. Não são europeus. They're Jews. São Israelis. pessoas que eram judias, né? Let me have São my de phone. Israel. Messiânico. I want to show you. Pessoas I'm gonna show aceitando a you. I'm gonna Jesus, show you. israelitas Go aceitando put Jesus. One for Israel, and I'm going to show it to you. But the thing that is amazing Mas algo que é impressionante is the clock is ticking again. é que o relógio que havia parado agora já So- está novamente funcionando. So today's population of Israel, E hoje em dia, a população de Israel about 7 to 8 million. tem cerca de 7 a 8 milhões.
1 million already. 1 milhão já. 1 milhão. 1 million 1 milhão Jews de judeus inside Israel dentro de Israel have heard the gospel, já ouviram o evangelho. which means there are 7 millions left. O que significa que há ainda 7 milhões restantes para So ouvirem. how many Jews Então, quantos judeus are going to hear the gospel vão ouvir o evangelho through the internet através da internet in the next, let's say, 5 years? nos próximos, vamos dizer, 5 anos? It could be the whole population. Pode ser toda a população. So what does this tell me? Então, o que isso me diz? This tells me Jesus is coming. Isso me diz que Jesus está voltando. This is one of the most incredible. Isto é uma das coisas mais incríveis. Yeah. Dear Marie, it went off, so you have to. Oh, here. Okay. This is one of the most incredible. This is the Isso aqui, ministry. ó, é o ministério. But their worship, the worship Mas a they adoração have, deles que eles these têm are lá, all testimonies. aqui são todos testemunhos. I wanna show you the Eu quero most incredible Mostrar para vocês o mais incrível, presentation a apresentação mais of the incrível gospel do evangelho ever presented já apresentada para alguém. by Jews. Por judeus para judeus. Jews. And you'll see some of their churches, some of their worship Algumas das igrejas deles, that o will louvor blow deles. you away. E isso é algo que você não vai acreditar. People are getting saved Pessoas estão by sendo the, salvas. I mean, I never thought I would see the day. Eu nunca achei que eu pudesse ver isso com os meus And then próprios olhos. you have another ministry called Tree of Life Ministries. Tem os outros 2 ou 3 outros These ministérios are também, young people de jovens who walk up to Jewish people que se aproximam de um judeu and they have them read Isaiah. e aí eles pedem para eles lerem Isaías. And they say, who's this talking about? E aí eles perguntam, de quem está falando aqui? And everybody said, Aí as pessoas dizem, Yeshua. Yeshua. So what Jesus said Então o que Jesus disse is happening now again, está acontecendo de novo agora. which means O que quer dizer before they are done, que antes deles terminarem, he'll be back. ele voltará. So it could take them 3 years, Pode levar 3 anos para eles fazerem isso, no more than 5 years, não mais que 5, because of the internet. por causa da internet hoje em dia. Eu estava falando, I was Social talking, media. mídia social, Yeah. a Igreja Católica Catholic Church no Brasil in Brazil está preparando um grande padre is preparing a priest, Para preparar a well-known nação priest, to prepare our nation para a visitação for a visitation dos extraterrestres, of aliens. Of what? Aliens. Yeah. Of what? Aliens. OVNIs. Extraterrestrial, like people coming from other planet. Oh, I see. Alien. Yeah. Eles estão trabalhando They're working on their head, para que os OVNIs estão chegando. saying, you know, these people are coming Trabalho intenso esse ano. and they're going to be working hard this year on people's E minds, eles virão buscar as pessoas. saying, you know, they are coming to get people from here. Autorizado até pelo Vaticano. them for the rapture, yeah, okay. Yeah. Yes. Eu entendi. Yeah, yeah. Estão But- falando but- da I wanna- Cristo vai tirada levar o aqui. seu povo. Yeah. Jesus, But we're going to take his people, yeah. my point is, this is not the time to fall asleep. Yeah, mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é hora de dormirmos. Let me say one more thing to you. Deixe-me dizer mais uma coisa para vocês. People ask me all the time, how long do we have? As pessoas me perguntam sempre quanto tempo nós ainda temos. And I take them to Genesis 15, E eu os levo para Gênesis 15, where God said to Abraham, quando Deus disse para Abraão, he said that Israel would be in Egypt for 400 years. Israel Would be in Man, my Egypt. phone. Israel Israel estaria would be, no Egito, the Jewish people will be o povo judeu in Egypt estaria no Egito 400 years. durante 400 anos. And then he said, Aí então ele disse, they will be there for, let me just read it to you. deixe-me ler para vocês, Because it's very important people get this. porque é muito importante que as pessoas compreendam isso. When you read verse 13, Quando for você lê o example, versículo 13, por exemplo, you may want to read this leia na Bíblia. in Portuguese. Em português. Genesis 15:13. Gênesis 15, 13.
right to, Então disse Peraí, Abraão. right through verse 16. até 16. Então disse Abraão: sabes de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, a terra do Egito. Servi-la-á, afligí-lo-ão 400 anos. 400 years, yes. 14 versos. And then verse 4. Mas 14, também 15, 16. eu julgarei a gente a qual a servidão, e depois sairão com grandes posses. 15. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. 16. Uau! But in the fourth generation, Uau! Quarta geração. Uau! what did God just give us? O que A Deus quarta nos disse ali? geração What did God give us? tornará, very good, para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não existirá mais. Uau. So what did God say here? He O said que that a Deus disse? generation Ele disse que uma geração is 100 years. é 100 anos. Yes. So the last generation started in 1948. Então, a última geração iniciou em 1948. Because Jesus said in Matthew Porque Jesus falou em Mateus 24:32, 24, he 32, said, when you see the fig tree ele diz, quando vocês verem então a figueira restored, restaurada, this generation esta geração will not pass não vai passar till everything is fulfilled. até que tudo se cumpra. So if you go, and I'm not setting dates, Então, eu não estou estabelecendo datas aqui. but the Bible tells us we are children of the day. Mas a Bíblia diz que nós somos filhos do dia. We're to know the season. Nós precisamos conhecer as estações. We don't know day or hour. Nós não conhecemos nem o dia nem a hora. So the last generation means Então, a última geração quer dizer it's gonna come to an end. que ela vai vir a um final. 2048. 2048. 2048. This is 2022, right? Agora estamos em 2022, certo? So 2048 is 100 years. 2048 serão 100 anos. Yes. So Então, now some people may say, well, I don't believe that. algumas pessoas dizem, bem, não creio nisso. Okay, so let me ask you a question. Mas deixa eu fazer uma pergunta para Even vocês. if you don't believe the Bible, Mesmo que você não creia na Bíblia, look at what's happened veja o in que the world está acontecendo ao redor do mundo. in the last 75 years now. Nos últimos, 75 anos, So Israel has been a nation for over 70 something years now. Israel já é uma nação já há 70 e And poucos let's anos. say maybe 73. yeah. But let's just say that none of this is true about what the Bible says. Agora, vamos dizer que nada disso realmente é verdadeiro com The relação fig ao tree is nosso not Israel. entendimento. Que Okay, because some will say, a figueira well, não the seja fig tree is not Israel. Israel. Porque tem pessoas que acham que a figueira não seja Israel. I will ask you a Tudo bem, question. eu faria uma pergunta. In the late 40s No final dos anos de 1940, in Israel, lá em Israel, we had no televisions, não tínhamos televisão, we had no telephones, não tínhamos telefones, we had no refrigeration. não tinha nem refrigeração, nem fogões. I still remember Eu ainda me lembro. we had to cook with the old gasoline we put in the little thing. Nós we tínhamos used que to cook with. cozinhar. Eu me lembro, a gente colocava um pouquinho de gasolina lá para ferver as coisas, né? A televisão veio para o mundo, About that time, just before that, in fact, mais ou menos naquela época, um pouquinho Germany antes. and very little else. Na Alemanha, depois para alguns outros lugares. But what happened to the world after 48? Mas o que aconteceu com o mundo depois de 1948? Let me tell you something. Deixa-me dizer algo para vocês. Knowledge Conhecimento was doubling estava dobrando in the 40s, nos anos de 1940. at least every 50 to 100 years. I don't remember the exact number, Há but it pelo took a long menos time for it to double. 100, 150 anos, mas demorava muito para dobrar o conhecimento das pessoas. Today, Hoje em dia, almost every 12 hours. quase de 12 em 12 horas há um novo conhecimento, dobrando. We went from horse and buggy Nós fomos de carroças, né, cavalos, in the 40s dos anos 40, 1940, to the internet, para a internet, iPhone, iPhone, telefone flying celular, cars, carros que voam whatever. e outras coisas ainda You could temporárias. not do this
A gente não podia What fazer o we're que doing estamos now. fazendo agora, Yes. Not even 10 years ago. nem sequer há 10 anos atrás. The world has changed O mundo mudou at a frightening speed. numa velocidade assim, ó, And assombrosa. today they're talking about weather changes, climate changes. Hoje estão falando sobre Some people don't mudança de believe in climate temperatura, change. pessoas que não creem em But it's mudança in the de Bible. temperatura, mas está na Bíblia. O Brasil, Em Brasil, a pessoa que deu o voto de Minerva the people who said yes for Israel to become nation foi um brasileiro. was a Brazilian. Não havia empresas. There were no businesses. E Oswaldo Aranha, And Osvaldo Aranha, his name, brasileiro, he's Brazilian. ele deu o Well, voto he de was. Minerva He voted because it was even na ONU at ONU. He was the president, para nascer o and Estado then, de Israel. and then he voted yes because there were more for yes Em for 49, Israel to become a nation. In 1949, Achamos- 1949, yes. Ano depois, A year later, achamos o primeiro poço de petróleo we found our first oil em Pernambuco. in Pernambuco, northeast Well, of Brazil. what I'm saying and what happened in Brazil has happened around the world that you think about. It was after 48 we saw the jet engine, the rockets. Things began changing so Isso rapidly. é o que eu estou falando. Depois de and 1948, anybody tanto no with- Brasil with quanto em half outros a brain, lugares, as coisas começaram a acontecer muito rapidamente. And, E qualquer anybody pessoa with half a brain knows que tenha uma mente até it's pequenininha getting sabe bad out there. que as coisas estão ficando melhores lá fora. Things are dangerous out there. As coisas estão perigosas também. Anytime now we can have a nuclear war between China, between Porque a qualquer the momento US and China, or Russia and the Ukraine, or nós Iran podemos and ter uma Israel. guerra nuclear entre a China, Estados Things Unidos, that- China, Israel, qualquer outro lugar. Anybody Então qualquer who pessoa is reasonable knows que tenha um pouquinho de raciocínio our time is short. sabe que o tempo está curto. So where do we go? Então, onde nós vamos nos virar? To the Bible. Para a Bíblia. Uau! It's the only place to go. O único lugar Right. para nos voltarmos. Not to what men are saying, Não para o que as pessoas estão dizendo, what the Bible says. mas o que a Bíblia está dizendo. Think about 332 prophecies Pense a respeito de 332 profecias fulfilled in the life of Jesus cumpridas na vida de Jesus when he came the first time, quando ele veio pela primeira vez, in details. em detalhes. Think about many hundreds of prophecies Pense a respeito de centenas de profecias fulfilled in the restoration of Israel cumpridas durante a restauração da nação de Israel in 1948. em 1948. How can the people come back after 2,000 years? Como é que as pessoas podiam voltar para aquela nação e se formar uma nação depois de How, 2000 how anos? can they come back speaking the same language? Como que eles podiam voltar falando a mesma língua? Nenhum outro povo. No other people. Gregos, no other people. Greek, egípcios, Egyptians, nenhuma outra nação no other nation que fala a mesma língua speaks the same de language 5.000 anos atrás. of 5,000 years ago. Não Why? existe. None of them. Because the Bible said it's going to happen. Porque a Bíblia diz que aconteceria. God the Father said Deus Pai disse in Jeremiah, em Jeremias: you're going to come back speaking Hebrew. vocês voltarão falando hebraico. Impossible in the natural. No natural é impossível. I'm just now finishing Eu estou acabando de my terminar biblical Hebrew studies os meus estudos, do with hebraico. Hebrew University. Do hebraico na Bíblia, lá na Universidade Hebraica I de just Israel. finished studying a language that's supposed to be dead. Eu estou acabando de terminar meus estudos de uma língua que supostamente deveria estar But morta, it's not dead mas não está because morta. God said it'll be alive. Porque Deus disse que ela What estaria other viva. language is still here? Que outras línguas ainda estão por aí? Where are the Edomites and Moabites? Os moabitas, aramitas, Where are the Babylonians and the Assyrians os and the babilônicos, Pharaohs os assírios, and the faraós, Philistines? os filisteus. Não. Cadê? Because God said, Porque Deus disse: I will make an end of all nations, eu farei com que todas as nações terminem, but I will not make an end of thee. mas eu não farei com que vocês terminem. Israel is still here Israel ainda está aqui. because God said so. Porque Deus disse assim. And think about it. E pensem In nisso. just over 70 years, Em um pouquinho depois de 70 anos, they've changed the world. eles mudaram o mundo. Agriculture, Na agricultura, medicine, na medicina on and on. e assim por diante. Everything. Technology, Military. militar, They
changed Eles the way the mudaram world works. o jeito que o mundo funciona. Where would we be without the Jewish people? Onde estaremos sem o povo judeu? In the dark ages, that's where we would be. Nós estaremos ainda no tempo da escuridão, das trevas. But the Jewish people today Mas o povo judeu hoje em dia have changed the world. mudaram o mundo. Why? Por quê? God said it. Porque Deus já disse isso. And this same God E este mesmo Deus is coming back está voltando soon. em breve. I want to ask you a question. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Are you ready to meet him? Vocês estão prontos para se encontrarem com Ele? Uau. Or will you be thrown out, Ou vocês vão ser jogados para fora, rejected? rejeitados? This is the time to finish right. Esse é o tempo de terminarmos bem. You need to finish better than you started. Você precisa terminar melhor do que começou. Who cares if people make money? Quem se importa com que pessoas ganhem dinheiro? Who cares about fame? Quem se importa com fama? It's not worth it to end up in hell, is it? Não vale a pena terminar no inferno, vale? Kings and princes and presidents and the famous are going to Reis. burn in hell. Reis, príncipes, presidentes, muitos vão terminar lá no inferno, no Without fogo do Jesus, inferno. there is no heaven. Porque sem Jesus não há céu. Without Jesus, there is no life. Sem Jesus não há vida. There's two kinds of life eternal. Two things we call eternal life. Há dois tipos de vida eterna, né? Dois tipos de vida que a gente chama de vida eterna. Living with Jesus Viver com Jesus. or living with the devil. O outro é viver com o diabo. Living in heaven Viver no céu or the lake of fire ou lá no lago de fogo. forever. Para sempre. It's your choice. É tua escolha. Uau. I've made my choice. Eu já fiz a minha. I will not finish wrong. Eu não vou terminar errado. Amém. So 4 years ago, I quit watching television, Então, há 4 anos atrás, eu parei de assistir televisão completamente. and I'm in my Bible E eu tenho entrado no estudo da minha Bíblia day and night. dia e noite. Why? Por quê? Because I'm almost 70. Porque eu já tenho quase 70 anos. I don't have a whole lot of time. Eu não tenho muito tempo ainda por aqui. I've made many mistakes in the past. Eu já posso ter cometido muitos erros no passado. I've neglected the Lord. Eu já negligenciei talvez o Senhor When I was younger, quando eu era mais jovem, no more. mas agora nunca mais. What am I doing now? O que eu estou fazendo hoje em dia? I'm catching up. Eu estou voltando para me envolver cada vez mais. How? Como? They that wait upon the Lord Aqueles que esperam no Senhor shall renew their strength. renovarão suas forças They shall mount up with wings as eagles, e eles subirão com asas como águias and then they'll run. e então correrão. Why run? Por que correr? Catch up. É para alcançar o tempo perdido. And then they'll walk. Aí então andarão. You know, it's amazing in the spiritual Você sabe que é world. impressionante que no mundo We espiritual run nós and corremos then we walk. e então depois andamos. That's good. That was In the good. natural world, we walk and then we run. No natural nós andamos e depois corremos. But in the spirit, Mas no espírito we run first. nós corremos primeiro. Why? Por quê? Catch up. É para alcançar as coisas perdidas. Then we can walk with God. Aí, então depois podemos caminhar com Deus. Some of you need to start running now. Alguns de vocês precisam começar já a correr. Uau. Catch up with God, huh? E então já está pegando as coisas que vocês perderam com Deus. Get back to the Lord. Voltar para o Senhor. And running is very, very simple for us. E correr é muito simples para nós. You know how I run? Sabem como eu corro? By being quiet Estando quieto, in the presence of God. na presença de Deus. That's not hard running. Isso aí não é uma corrida muito Just difícil, waiting upon the Lord. mas estar Because it ali na says they presença that- dele, esperando nele. It says, "They that wait upon the Lord Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor will run." correrão. Hallelujah. Aleluia. So it's time to run, right? Então é tempo de corrermos, não é? Now look. I'm going to talk to you really Agora veja loving. bem, eu quero falar com vocês de uma maneira muito amorosa. I love Brazil. Eu amo o Brasil. You know why? Sabem por quê? I've been coming to Brazil Eu tenho- since the late 70s, I think. Eu tenho ido ao Brasil desde acho que no final dos anos 70. Yes. Yeah, late 70s, early 80s, somewhere there. Final dos anos 70, começo dos anos 80, por aí. Eu tinha 5 anos. Some of my- Eu I tinha was 5 5 anos. years then. I was 5 years.
when you first came. Some of my greatest meetings have been in Brazil. Algumas dos cultos com maior número de pessoas foram no Brasil. I don't want to see the Brazilian people Eu não quero ver o povo brasileiro lose with God. Perdidos sem Deus. I want to see you win. Eu quero ver vocês ganhando com I want Ele. to see you make it strong. Eu quero ver vocês terminando forte. You know, Paul said Paulo disse to Timothy, para Timóteo. he said, if you want to be a soldier Ele disse, se você quer ser um soldado of Jesus, de Jesus, you cannot be entangled with this life. você não pode ficar envolvido com as coisas the dessa affairs of vida. this life. As coisas dessa vida. So it's time to get released Então é tempo de nós nos desapegarmos das coisas daqui. from the affairs of this life. Do dia a dia dessa vida. And the Lord gave us a beautiful thing to do. E o Senhor nos deu algo muito lindo para He fazermos. said, if you want to follow me, Ele disse, se vocês querem me seguir, you have to deny yourself, você precisa primeiro negar-se a si mesmo, deny the world, negar o mundo, take your cross, pegar a tua cruz follow me. e me seguir. Simple. Yes. Simples. Now, what is the cross? Agora, o que é a cruz? Death. Morte. Death to self, Morte para o eu, death to the world, morte para o mundo, death to the things of the world. morte para as coisas do mundo. And then we live for the Então, Lord, vivermos para o Senhor and we serve the Lord. e servirmos ao Senhor. And that's how we take hold E é assim que nós vamos, então, prender mesmo e nos apegarmos of life eternal. da vida eterna. You know, Paul said to Timothy, Paulo disse para he Timóteo, said, take hold of it, take hold of life eternal. ele disse, então, se apegue à vida eterna. So it's time to do that. E é tempo de fazermos isso. Now, maybe there are some pastors listening to me. Talvez haja alguns pastores me ouvindo. Yes. We have Muitos. we have Many. a great responsibility, Pastores, nós temos uma grande responsabilidade. greater than your average Christian, Maior do que os cristãos normais aí da tua igreja. because to whom much is given, much is required. Porque a quem muito é dado, muito também é exigido. It's going to be a very frightening scene, Pode ser uma cena muito assustadora, amedrontadora. standing before the judge of the earth. Estarmos diante do juiz dessa terra. We will all stand before the judgment E seat. um dia todos nós estaremos diante do trono de justiça. But you know what? Mas sabe Be de uma glad coisa? Estejam contentes you're still alive que vocês ainda estejam vivos agora. to fix it, Para arrumar coisas que você já possa ter feito de errado. because the dead cannot praise him. Porque os mortos não podem adorá-lo. Once you're dead, it's over. Uma vez que você morreu, já era. Catherine Kuhlman said one day, she said, those tears on judgment day will be ignored. It'll be too late to cry then. Porque a Catherine Kuhlman disse um dia, aquelas lágrimas lá um dia vão ser muito tarde para chorar, porque já foi tarde demais, a pessoa já morreu. Repenting on judgment day will mean nothing to God. Se arrepender lá no dia do juízo não vai significar nada para Deus. We repent now. Porque nós temos que nos arrepender We change agora. now. Precisamos nos mudar agora. We make our decision now for the Precisamos Lord. tomar nossas decisões para o Senhor agora. Now, you know, that doesn't mean the challenges of life will stop. Agora, é claro que isso não significa que os desafios da vida vão parar. But they won't affect us. Mas não vão nos afetar mais. Great peace. Vai haver uma grande paz. Great peace. Uma grande paz. Have they Um dia, that love this book? nós amarmos este livro. Because it says, great peace have they that love your law. Porque a Bíblia diz que grande paz há com aqueles que amam as leis do Senhor. Nothing will offend them. Nada vai te ofender. So, Então, here's the secret. eis o segredo, ó. The Bible A Bíblia is the fuel é o combustível for the Christian life. para a vida cristã. Without the fuel, Sem esse combustível, the engine a máquina, will not o work. motor não vai funcionar. No. Não vai funcionar. So think about Então, pensem that Christianity a respeito do cristianismo. is like an engine. É como um motor. It needs the fuel. Precisa do combustível. It needs the gasoline. Precisa da gasolina. Give it some gasoline. Então, dê um pouco de gasolina para ele. Give it the word. Dê a palavra. And what the word does, E o que a palavra faz? it will birth fellowship Ela vai fazer nascer comunhão with Jesus. com Jesus. And fellowship, É comunhão com Ele. the word and fellowship Palavra e comunhão produce worship. produz a adoração. That's the three triggers of the engine.
Essas são, então, as 3 coisas que fazem com que esse motor funcione. Yeah. Sim. The word, A palavra, and fellowship, comunhão and worship e adoração. keep the engine going. Mantém esse motor funcionando. Then everything is fine. Então as coisas vão ficar bem. So, Então, do it. façam isso. Amen. I'm talking to a lot of you Estou falando com muitos de who are vocês young people que são jovens, and not so young people, outros não tão jovens, and I want to pray for you. e eu quero também orar por vocês. Can I give you this, my dear Marie? Yes, sir. Pastor Benny, Yeah. momento. Just one Solamente um momento. moment. Há muitas pessoas There are many people aí no Brasil, in Brazil e os pastores, and pastors. que vocês pregam. You preach, E eu apanho muito por isso. and I suffer a lot because of that. Porque vocês dizem Because you say que o Senhor virou as costas para Israel. that the Lord turned his back to Israel. Todas as profecias apontam para Israel. But all the prophecies in the book points to Israel. Ele não veio em Nova York, He didn't come to New York no Canadá, or Canada, na África. Africa. Todas as profecias apontam para Israel. All the prophecies points to Israel, Ele voltará and he will come back. e isso é um antissemitismo. And what some people are doing is anti-Semitism. A Bíblia fala Of The course. Bible say em Zacarias, in Zechariah, eu ganhei, ele consegue abrir no inglês? Inglês? In English? Porque há pessoas em inglês acompanhando. because some people who understand English following. Você consegue em inglês? Eu ganhei um judeu para Jesus, I want a Jewish person to pregando. Christ A minha preaching, vida mudou, a minha vida mudou. saying O my dia que life o pastor changed. Benny falou When para Pastor mim, Benny told você me, precisa ler a Bíblia you need to read the Bible e conhecer ela and know it como um livro novo. as a new book. Ele me confidencializou algo. And he told me something in, separate. Desde que eu voltei do Brasil, Since I came back to Brazil, o Senhor pediu a ele the Lord asked him que se afastasse das coisas do mundo. that he just leave everything from the world, TV, TV, e ele se envolveu com a Bíblia. and he involved with the Bible more and more. Jesus está às portas. Jesus is at the door. Veja, Zacarias Zechariah 12, 12, 10. 10. Do you have it there? Diz assim: And it says, a casa de Israel, ou a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei da minha súplica, e olharão para mim e dirão: quem é esse que está transpassado? E plantearão como quem planteia pelo unigênito, e chorarão amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, 10. Zechariah 12, 10. I know it. Os judeus Ele olharão The Jewish will e verão: look and quem é esse see, com as mãos furadas? who is this with the pierced Nails, hand? yes. Então, o que ele falou, It's what he said. no exército de Israel, In the army of Israel, a cada 7 jovens, out of 7 young people, 4 4 já creem em Jesus. already believe in Jesus. A Bíblia está se cumprindo. So the Bible is being fulfilled. Não dá tempo para você ficar perdendo tempo com mágoa, There's no time for you to be just, Com making drogas, pity com party bebida. with drugs or drinking. ele falou algo que para minha Pastor vinda said aqui já something valeu. that just for me opening it Ele me here, disse algo: eu It's quero what- acabar a minha carreira bem. he said, I want to finish well. Eu quero dar um bom testemunho até o fim. I want to give bear a good testimony till the end of my life. Você está preparada para isso? Are you ready to do that too? Talvez seja o seu último dia de vida hoje. Maybe today is your last day. E Deus não virou as costas para Israel. And God did Todas not as turn his back profecias. to Israel. All the prophecies. A última palavra. Last thing. Naftali Bennett, primeiro-ministro, The first minister, fez um prime minister, pronunciamento he spoke no último Shabat, in the last Shabbat, reconhecendo recognizing a importância the importance dos cristãos. of Christians. O mundo judeu ficou abalado. And the Jewish world was shaken. Os ortodoxos ficaram The abalados. Orthodox were shaken. Ele reconheceu: So he was recognizing that the cristãos Christians são uma grande força are a great strength para Israel. to Israel itself. Esse é o tempo. This is the time. Precisamos despertar. We need to awaken. Muitos de vocês Many of you estão perdendo tempo. are wasting time. Eu falei tudo para ele. I told him Com coaching,
with coaching, com coisas mundanas. with things from the world. Há igrejas no Brasil There are churches in Brazil fazendo até mesmo even Halloween. celebrating Celebrate Halloween. Jesus não precisa disso. Jesus doesn't need that. O poder de Deus me tocou The power of God touched me quando eu fui com a minha mãe. when I went with my mom. Eu era uma criança. I was just a child. Eu tenho 43 anos. Now I'm 43, E ele foi pregar lá no ginásio, no estádio Canindé. and Pastor Benny came to preach at one of our states stadium there. Yes, eu era criança. I was a child, E a unção de Deus me tocou and God's anointing touched me através do Espírito Santo. through the Holy Não Spirit. precisou ele se vestir de Halloween. He didn't have to dress up with Halloween, E a mesma essência. and the same essence. Alguém diz, por que o apóstolo gosta tanto do pastor Benny? And somebody asked, why Apostle likes Pastor Benny so Bíblia much? The Bible Não precisa ser renovada. doesn't have to be renewed. Ele é a mesma pessoa. He's the same person. A entrega. Ele só fala do Espírito Santo. Eu He não quero also talks pessoas about the Holy mundanas perto Spirit. de mim. I don't want Eu não quero outro tipo de worldly conversa. people around me, or just speaking about I'm sorry, Pastor Ben. anything, No, it's everything. okay, but Sorry, Pastor I Ben. want to pray right now Eu queria orar that agora the Lord will touch His people. para que o Senhor toque So, vocês. Lord, in Jesus' name, Então, Senhor, em nome de Jesus, bless your people in Brazil. abençoe o teu povo no Brasil. Strengthen them, Fortalece-os draw them to yourself, e traga-os para ti. protect them, Lord. Protege-os, Senhor. Keep them very close. E mantém cada um deles muito achegados a ti. That your sweet presence E que a tua doce presença will be known in their life seja conhecida em suas vidas daily diariamente, as they walk with you, à medida que eles andam contigo daily. diariamente. That your strength E que a tua força will be in them daily. possa estar com eles diariamente. Your peace and joy Que a tua paz e a tua alegria in their life daily. seja com eles diariamente. Lord, I pray you'll increase the Senhor, numbers. Eu também oro para que o Senhor aumente os Multiply números, the people. multiplique o Your povo, people o teu povo lá in Brazil. no Brasil. Protect them Protege-os Presidente. in Jesus' name. em nome de Jesus. And Lord, I do pray for the president. E sim, Senhor, eu oro também pelo presidente. You'll bless him, Que o Senhor o abençoe, touch him, que o Senhor o toque, strengthen que him, o Senhor o fortaleça, give him your health, que o Senhor lhe dê a tua força, your strength. o teu vigor. Lord, my God, Senhor, meu Deus, bless them both, abençoe os dois, strengthen them both, fortalece-os, anoint them both, unge os dois, protect them. protege-os. And as he goes back to Brazil, E à medida que ele volta para o Brasil, let your mighty fire que o seu fogo poderoso be mightier on him. seja ainda mais, um poder ainda maior sobre a vida dele e através deles. That your holy name, Jesus, E que o teu nome santo, Senhor Jesus, only your name somente o teu nome be glorified seja glorificado in his life, na vida deles, his wife's life, na vida de sua esposa, their ministry. no ministério deles. That your presence E que a tua presença be so real, seja tão real, so close, tão achegada a eles, for the rest of their life. para o resto da vida deles, They'll walk with you. o caminhar deles contigo. They'll finish very E strong. que eles terminem muito fortes, muito achegados a They'll ti. finish Que eles terminem accepted aceitos in your sight. aos teus olhos. In Jesus' name. Em o nome de Jesus. Amen. Amém.